Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter pra gente falar de mercado de transferências como prometido e atualizações sobre valores de James Rodrigues, Matias Rojas sendo oferecido para outros clubes e o Inter atento nesta situação. Cuejar, afinal, vem no meio do ano ou não? A gente fala sobre Agustin Martegani e o Inter ainda podendo contratar este jogador a desejo do técnico Mano Menezes. E o que o empresário de Bruno Mendes está fazendo em Porto Alegre e irá conversar com o Internacional? Eu te conto tudo isso nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o like, te inscreve no canal, ativa as notificações. Por aqui o teu like e a tua inscrição são muito importantes, dá uma força enorme aqui pro canal, então eu peço encarecidamente para vocês deixarem o like nesse vídeo agora, para não esquecer, já te inscreve no canal, manda o link para amigos, grupos de WhatsApp, fiquem à vontade para mandar para quem vocês quiserem, grupos de colorados, porque tem informações importantíssimas do mercado pro Internacional, que ainda não acabou, mas principalmente a janela do meio do ano, que é mais ou menos o que o Inter tá pensando, eu vou te explicar. E claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país, 20% de bônus, 20% de free bet com o código DIAS pra tu dar uma brincada por lá, tá certo? Pessoal, eu quero começar aqui com a situação do Matias Rojas, que é um jogador que interessa ao Internacional e que o Inter tá de olho. Não fez proposta, o Inter já tinha feito uma sondagem há um tempo atrás e já admite nos bastidores que sim, conversou com o staff do meia paraguaio de 27 anos que está no Racing e que pode sair a partir de julho de graça. Ele tá só esperando para assinar um pré-contrato. Ele não vai, ao que tudo indica, renovar o seu contrato com o Racing, já recebeu proposta para isso e foi recusado. E o meia paraguaio de 27 anos, que tá no radar do Internacional já há um tempo e que o Inter sim estuda uma possibilidade de uma oferta, quem sabe, hoje os valores ainda são tanto quanto inviáveis para o Internacional, mas o principal argumento que se usa pela direção nos bastidores é em relação a concorrência. A concorrência que se tem pelo Matias Rojas. E aí surge mais uma informação sobre essa concorrência. Além daquela proposta do Botafogo que já tinha surgido, do Atlético Mineiro, do mundo árabe, hoje o Thiago Fernandes do portal Gol, jornalista lá de Minas Gerais, participa do Donos da Bola também lá em BH, trouxe uma informação muito importante de que o Matias Rojas foi oferecido a 3 clubes paulistas: Corinthians, Palmeiras e São Paulo. E que sim, eles estudam a possibilidade de, quem sabe, avançar neste negócio. E aí eu trago aqui mais uma vez em relação a valores. O que se imagina para o Matias Rojas em relação a valores? $1,5 milhão limpos por temporada. A gente está falando de $1,5 milhão limpos por temporada, a gente está falando de $4,5 milhões em 3 anos de contrato, que é a ideia do meia de 27 anos, e aí a gente está falando de um salário de mais de 800 mil limpos. Lembrando que com impostos esse salário com certeza bate na casa do $1 milhão, e é o que está imaginando esse jogador. É difícil que o Inter avance, mas está de olho porque é o grande nome de impacto e repercussão que o Inter quer para essa posição, que é a posição do Alan Patrick, que é a prioridade hoje, depois de trazer muitos volantes, trazer jogador para defesa, trazer jogador para o ataque, centroavante. A prioridade do Inter é a contratação de mais um 10 para ser opção pro Alan Patrick, tá certo? Quero falar aqui ainda de James Rodrigues. A gente falou ontem sobre, sim, o Inter confirmando que procurou os representantes do atleta. Mas eu quero deixar claro que a tendência é que esse negócio não saia, tá? O Inter fez uma procura, o que é normal, o Inter, e eu sempre ressalto aqui nos meus espaços na Rádio Bandeirantes, também aqui no canal, o Inter procura muitos jogadores, procura informações, conversa com o staff, conversa com os clubes, isso é natural dentro do futebol. E o Inter procurou a partir do momento que viu que o meia colombiano, de 31 anos, rescindiu na última semana seu contrato com o Olympiacos da Grécia e está livre no mercado. Para jogar no mercado sul-americano, o Botafogo também tem interesse nesse jogador, tá? Ele quer $4 milhões por ano. É muito mais do que eu falei do Rojas, que era $1,5 milhão, que já é muito. Rames quer $4 por temporada. A gente está falando de $1,5 milhão por mês sem impostos. Com impostos bate quase em 2 milhões, com certeza, esse salário do James Rodrigues em reais, já convertendo, enfim, com toda a conta feita. O que o Inter diz nos bastidores, tá? Que o valor não é nem o maior dos problemas nesse caso. O Inter conseguiu um alívio da folha interessante, trouxe, é verdade, outros jogadores que foram compondo essa folha, mas não é nem o principal problema pagar o James, por mais que com certeza fosse algo difícil, mas talvez o Inter conseguisse, é o que se diz nos bastidores. Mas o grande ponto é que o Inter acredita que não haja um grande custo-benefício trazendo o James, principalmente pelo momento.
31 anos, apesar de ser um jogador de Copa do Mundo, Puskás em Copa do Mundo, um dos melhores jogadores daquela Copa de 14 aqui no Brasil, isso faz muito tempo. Ele rescindiu do Olympiacos porque não estava rendendo, já tem seus 31 anos, como eu disse, então o Inter sabe disso e avalia nos bastidores que talvez não seja um grande custo-benefício uma chegada do Rames Rodrigues. Eu quero falar de outros nomes aqui, tá? O Martegani é um nome que o Inter tentou do São Lourenço, ele teve agora recentemente uma lesão no tornozelo esquerdo, ele vai se recuperar e deve voltar na próxima semana, no dia 22, eu conversei com o staff dele e com pessoas na Argentina, ele deve voltar no próximo sábado, dia 22, contra o Platense pelo Campeonato Argentino, e é um nome que o Mano gosta muito. O Inter se incomodou muito com o fato de ter feito uma primeira oferta lá em 3 milhões e meio de dólares, ficariam 2 milhões e meio desses 3 milhões e meio, 2 milhões e meio para o São Lourenço. Era uma boa proposta que o São Lourenço tinha dado ok, tinha dado aceite e voltou atrás na última hora. Isso incomodou muito o Inter, principalmente porque o Mano queria contar muito com esse jogador, que pode jogar na do Depena, na do Alan Patrick. É possível que o Inter tente novamente? Possível é, mas não houve ainda movimento para isso, tá? Eu conversei com pessoas no Inter, do São Lourenço e do staff, principalmente do atleta, que me garantiram que até o momento o Inter não fez qualquer tipo de movimento, quem sabe, para uma chegada do Martegani no meio do ano. E até se imagina que no meio do ano, com o que ele estava rendendo antes da lesão, ele possa até sair para outro mercado, um mercado internacional. Vamos avançar, vamos para outro nome. A partir do momento que esses nomes são mais difíceis, principalmente o Rames e o Rojas. O Martegani, quem sabe, se o Inter investir, possa conseguir. Mas eu quero falar do Cuéllar, que é um nome que estava acertado com o Internacional, o Al Hilal não liberou. O que se diz nos bastidores? Eu repito aqui uma informação que eu já trouxe no canal. O Inter só vai tentar avançar pelo Cuéllar novamente caso tenha alguma baixa. Por exemplo, o Johnny. Há uma tendência que o Johnny seja vendido na janela do meio do ano. Mas o Inter só vai ter qualquer tipo de avanço com o Cuéllar, que era o grande nome, sim, do Internacional, que por isso teve que trazer Campanharo, trouxe o Rômulo, que até tem um entendimento internamente que são bons nomes, mas o plano A, de fato, era o Gustavo Cuéllar. Só vai ter qualquer tipo de avanço a partir do momento que alguém deixa o elenco. Hoje o Inter tem 8 volantes no elenco, com a chegada do Rômulo, é um número bastante expressivo. E eu quero fechar esse vídeo talvez com a principal informação desse conteúdo, que é sobre Bruno Mendes, que não é novidade que o Inter está interessado no Bruno Mendes para uma volta na próxima temporada. Ele tem contrato até o fim do ano com o Corinthians, não acertou a sua renovação, principalmente por questão salarial. O Bruno Mendes está pedindo um valor alto, considerado alto pelo menos pelo Corinthians, e por isso não se acertaram as partes ainda. E aí eu quero trazer uma informação importante, tá? O empresário do Bruno Mendes está em Porto Alegre neste momento. Ele tem outros negócios por aqui, outros jogadores também. O que eu tenho é que ele vai passar por Grêmio e Inter, e eu fui atrás de mais detalhes. E ele vai conversar com o Internacional pela boa relação que ele tem com o Inter. E não se descarta, eu não tenho essa confirmação 100%, que ele vai falar só sobre o Bruno Mendes. Mas sim, vão e as partes devem entrar neste assunto. Repito, o empresário do Bruno Mendes está em Porto Alegre, o Inter gostaria de ter um retorno do Bruno Mendes na próxima temporada, principalmente assinando um pré-contrato, não tendo que pagar nada para o Corinthians. A gente sabe que o Bruno Mendes só não ficou aqui porque o Inter não conseguiu pagar e não conseguiu chegar no valor que o Corinthians queria para a compra quando ele estava emprestado aqui no Inter, tanto que era titular do time e era muito bem quisto aqui em Porto Alegre. Mas como eu disse, o empresário está em Porto Alegre e vai conversar com o Inter e Grêmio. Com o Grêmio não deve ser sobre o Bruno Mendes, até porque eu procurei pessoas próximas do Bruno Mendes e do empresário do jogador que me confirmaram que ele tem outros jogadores, outros negócios, enfim. Mas que no Internacional ele vai conversar sobre a situação do Bruno Mendes e eu repito, o empresário dele está em Porto Alegre e aí cresce. No momento que não se acertou com o Corinthians, quem sabe uma possibilidade de acerto com o Internacional, tá certo? Não esquece, deixa o like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui. O teu like e a tua inscrição são muito importantes, dá uma força enorme pro canal e eu volto para falar mais do Colorado por aqui. Um abraço e até a próxima.